Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal, tá ok? Mas é logo mais. Fala pessoal, voltamos aqui, Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, então hoje nós vamos falar da continuidade, né? Por que aconteceu a Reforma Protestante? Então nós já vimos a aula dos pré-reformadores, certo? E agora nós vamos entrar na aula por que aconteceu a Reforma, certo? E na próxima aula nós vamos falar a respeito da Reforma Protestante propriamente dita. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pronto, então por que aconteceu a Reforma, né? Uma pergunta aí que merece algumas respostas, certo? Por que aconteceu a Reforma? Então vamos ver por que aconteceu a Reforma. Então vamos ver. Primeiro, pessoal, a Reforma Protestante, ela vai ser uma combinação de diversos fatores. Que fatores, professor Germano? Então vamos lá. Religiosos, primeiro. Corrupção da igreja e venda de indulgências. Nós já falamos isso desde a época dos pré-reformadores, nós vimos isso daqui, certo? Questão política. Os reis queriam mais autonomia e menos influência do Papa, certo? Econômicos, né? Rejeição ao envio de dinheiro para Roma e interesse nas terras da igreja. Sociais, surgimento da classe média e desejo por mudanças. Intelectuais, influência do humanismo e da leitura crítica da Bíblia. Morais, escândalos e absurdos e abusos do clero. E teológico, defesa da salvação pela fé agostiniana versus salvação pelos sacramentos. Então, esses aqui são alguns dos fatores, né? São apenas alguns que eu listei. Tem outros historiadores que vão listar outros, né? Então, nosso foco aqui principal vai ser nesses. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Transformações que prepararam o terreno. Então, vamos lá. Novo mundo em expansão. Mudanças políticas, sociais e econômicas com o fim da sociedade medieval. Então, nós estamos tendo aí umas novas mudanças, né? O declínio do feudalismo e o surgimento dos estados modernos. Então, perceba que tudo isso daqui, pessoal, está transformando o mundo, né? Nós estamos aí vivendo transformações no mundo. Então, tudo você está preparando o terreno, querendo ou não, também para acontecer a Reforma Protestante. Comércio em expansão e o surgimento da classe média. Então, também mais uma causa aí. A Bíblia passou a ser vista como única autoridade religiosa pelos reformadores. Então, aquela ideia de só o Papa ter autoridade, isso aqui vai ser questionado, tá? Então, para os reformadores, a autoridade máxima estava na Bíblia. Renascimento e humanismo. Então, olha aí, ó, estímulo ao pensamento crítico. Então, o Renascimento e o humanismo, eles vão trazer essa ideia, né? Essa ideia de reflexão, essa ideia da pessoa pensar agora criticamente, não aceitar tudo que falam para ela. Valorização do indivíduo, leitura da Bíblia nos idiomas originais. Então, eles vão voltar de fontes, né? Então, vão começar a estudar novamente alguns textos, vão ver alguns erros, certo? E aí, querendo ou não, também vai ter uma certa influência aí em relação à Reforma Protestante. Questionamento à autoridade da igreja. Então, vão questionar as autoridades da igreja, principalmente a autoridade do Papa, certo? E aí, também vai ser aí um terreno fértil, né? Preparação do terreno aí para a reforma. O que foi a reforma, pessoal? Então, perceba que nós ainda não entramos ainda na reforma. O que foi a reforma? A reforma, ela vai ser um movimento de retorno ao cristianismo bíblico. Que cristianismo é esse? Aquele cristianismo de Jesus, de Paulo, da igreja primitiva, certo? Quando que aconteceu a reforma? Em 1517, com as 95 teses. Entenda a tese como crítica, tá? As 95 críticas de Lutero contra as indulgências, pessoal. E aí, isso daí, pessoal, vai marcar a ruptura da unidade da Igreja Católica no Ocidente. E aí vai surgir várias igrejas protestantes que nós vamos ver daqui a pouco. Durou até 1648, com destaque para o ano de 1517,
a 1563. Então, esse aqui é o que foi a reforma, certo? Vamos lá. Papel dos governos. Então, muitos líderes políticos eles vão apoiar a reforma. Por quê? Para controlar a igreja local e se libertar da autoridade papal. Então, muitos líderes, pessoal, vão aderir aí à reforma, porque, de certa forma, o Papa ele tinha um certo controle com esses líderes, né? Então, se eles não pertencem mais à Igreja Católica, vão ter suas próprias igrejas, né? Vão ter mais liberdade, certo? Então, por isso que eles vão apoiar a reforma protestante. E com isso, pessoal, o que vai surgir, né? O que vai acontecer? A Igreja Católica ela vai reagir como? Com a contra-reforma. Contra-reforma, quem é que fala são os protestantes. Para os católicos, nós chamamos de reforma católica, certo? Então, diferencie esses dois termos, tá? Porque eu posso fazer aí uma possível questão com esses dois termos. Para os católicos, como é chamada a contra-reforma? E aí é reforma católica, certo? Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui, certo? Então, essa aqui foi a aula, por que aconteceu a reforma. E na próxima aula nós vamos falar agora sim, né, da reforma protestante. Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.